Eu tinha o quarto na casa que não estava no segundo andar. A casa dos meus pais era um modelo de high ranch, então, quando você entrava na casa, ela se dividia em 2 andares, um meio lance de escadas subindo e outro descendo. O nível inferior tinha a sala de estar, a garagem, meu quarto e um banheiro. Os outros 3 quartos da casa estavam todos no andar de cima. Como cresci sendo o mais velho e o único menino da casa, fiquei com o quarto no andar de baixo porque era o maior e, tecnicamente, o quarto mais legal. Depois que fiz 10 anos, meus pais deram minha cama de solteiro para minha irmã mais nova, e eu ganhei uma cama de tamanho normal, o que foi um pouco melhor, pois o quarto era grande e definitivamente podia acomodar uma cama maior. Quando tinha 12 anos, minhas irmãs mais novas tinham cerca de 5 e 8 anos. Nessa idade, eu era autorizado a ficar sozinho em casa, mas minha irmã de 5 anos não ficaria sozinha comigo. E minha irmã de 8 anos só ficaria sozinha comigo se meus pais não fossem ficar fora por muito tempo. Se eles ficassem fora por períodos mais longos durante o dia, um dos meus pais levaria minhas irmãs. Acho que foram umas 3 noites seguidas, talvez um pouco mais, que eu acordava no meio da noite sem motivo e tinha dificuldade para voltar a dormir. Considerando que eu tinha 12 anos, sala de estar e decidi dormir no sofá naquela noite. Acabei adormecendo eventualmente, mas na mesma noite novamente acordei, desta vez com barulhos vindos da cozinha. Vi o brilho da luz da geladeira e os sons de alguém mexendo nela. A disposição do chão fazia com que a cozinha ficasse à vista do sofá na sala de estar, mas eu não conseguia ver quem estava lá. Ouvi a porta da geladeira eventualmente se fechar e, em seguida, passos se afastando e descendo as escadas. Eu estava sonolento, então voltei a dormir. Acredito que tenha sido no dia seguinte que minha mãe estava dobrando roupas no meu quarto e me disse que meu quarto cheirava mal e que eu precisava limpar o que quer que fosse aquele cheiro. Eu a ignorei porque realmente não sentia nada. Eu gostaria de não tê-la ignorado, porém, naquela noite, nosso pai ligou o ar-condicionado porque estava simplesmente muito quente depois de assistirmos a um filme em família. Todos começaram a se preparar para dormir. Fui para o meu quarto e joguei videogame por um tempo antes de começar a ficar com sono. Nesse momento, desliguei a TV e o console e rolei para o lado para dormir, como sempre fazia. Naquela noite, eu não tinha o ventilador ligado porque o ar-condicionado estava ligado, então havia apenas o som do ar saindo pelas saídas no teto. Adormeci, mas mais uma vez acordei pouco depois. Eu não sabia o que era o som que eu ouvi. Tudo o que eu ouvi foi o som do ventilador da saída de ar. Então, quando parou de soprar ar, o quarto ficou em silêncio e eu ouvi algo respirando, mas não era minha respiração. Olhei ao redor do quarto. A porta do armário estava fechada, então não poderia ser dali. Parte da minha inocência infantil assumiu que era minha irmã mais nova pregando uma peça em mim. O primeiro lugar que me ocorreu verificar foi embaixo da cama. Com cuidado, levantei a pequena parte do tecido que pendia na borda da cama e, para minha completa surpresa, deparei-me com uma pessoa de grande porte deitada ali, coberta por um monte de cobertores. A cabeça dessa pessoa estava voltada na minha direção, mas os olhos permaneciam fechados. Um choque instantâneo me tomou e recuei abruptamente para fora do quarto, soltando um grito chamando pelo meu pai. O som da porta dos meus pais se abrindo ecoou, e eles entraram visivelmente preocupados. Apontei para o meu quarto e sussurrei. Embaixo da cama. Meu pai agiu com determinação, puxando o homem sujo e corpulento de lá de baixo. Lembro-me claramente de como meu pai o forçou fisicamente a sair, enquanto minha mãe chamava o 190 em desespero. Estou quase certo de que ele foi detido por algum tempo, embora a situação fosse complicada por ele ser um sem-teto. Essa experiência deixou cicatrizes profundas em minha mente, a ponto de eu não conseguir mais relaxar o suficiente para dormir no meu próprio quarto, nem mesmo naquela casa. Tive que passar um período dormindo entre meus pais, até que meu pai instalou câmeras de segurança em toda a casa. Além disso, decidimos descartar todos os alimentos que estavam abertos na geladeira, uma vez que não tínhamos ideia do que ele poderia ter tocado lá dentro.
O medo persistente de alguém se esconder embaixo da minha cama me acompanhou por muitos anos. Nunca conseguimos determinar por quanto tempo ele poderia ter estado se escondendo lá. Talvez fossem apenas alguns dias. O estranho odor, a pessoa mexendo na geladeira e as noites em que eu acordava abruptamente repetidas vezes, independentemente das intenções dele, a mera ideia de alguém oculto sob a minha cama era o pior pesadelo de qualquer criança. Esta história é do meu bisavô, que atualmente tem 101 anos. Ele contou essa história em encontros familiares por anos. Ele é da cidade de Yaroslava, na Rússia, que na época do seu nascimento era parte da União Soviética. Ele serviu na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial e depois fugiu para os Estados Unidos alguns anos depois para escapar do comunismo. Ele me contou essa história novamente recentemente. Ela ocorreu pouco depois da Batalha de Iliki Luki, que não foi uma batalha importante da guerra, mas ainda resultou em uma grande quantidade de derramamento de sangue soviético e alemão, como a maioria das batalhas na época. Era à noite, e de acordo com o meu bisavô, estava muito frio naquela noite, um frio infernal. Eles estavam em uma pequena casa ou edifício naquela noite. Estavam entre os poucos que escaparam sem ferimentos, o que foi um alívio, já que estava fazendo calor. Meu bisavô e seus camaradas estavam comemorando com bebidas, músicas, risadas e brincadeiras, como se pode imaginar em uma festa de celebração. Em certo momento da noite, 2 soldados companheiros entraram no edifício. Meu bisavô e seu amigo Sergei não tinham muita simpatia por esses 2, aparentemente porque eram muito tagarelas e simplesmente desagradáveis. Sergei perguntou ao meu bisavô se ele queria sair para fumar. Ele concordou, e os 2 vestiram seus pesados casacos e saíram para o ar gelado congelante. Meu bisavô acendeu um cigarro, assim como Sergei, e depois acendeu os cigarros de ambos. Eles conversaram por um tempo, aproveitando seus cigarros e se regozijando com a glória que acompanhava a vitória na batalha, que durava cerca de 2 meses. Após meu bisavô terminar de fumar um cigarro, os 2 estavam prestes a voltar para dentro quando ouviram algo que parecia um grito de um homem vindo da floresta ao longe. Temendo que fosse o grito de um de seus camaradas possivelmente sendo atacado por uma patrulha de alemães enfurecidos, eles voltaram correndo para dentro e pegaram suas armas. Por causa da possibilidade de alemães armados, conseguiram reunir mais alguns de seus colegas soldados para correrem com eles para a floresta. Meu bisavô mencionou que à medida que avançavam mais na floresta, começou a sentir uma sensação estranha, como uma angústia e medo. Quando não conseguiram mais ouvir gritos, meu bisavô sugeriu que se dividissem em duplas e procurassem quem quer que fosse. Sergei foi com ele enquanto os outros foram em suas próprias duplas. Após cerca de 2 minutos caminhando pela floresta escura e fria, meu bisavô disse que conseguia ouvir um som fraco. Chorando como se alguém estivesse em dor, Sergei ouviu isso também. Então eles caminharam na direção de onde ouviram os sons de choro. Eles começaram a ver gotas de sangue na neve, então ambos começaram a considerar a situação mais ameaçadora do que antes. Ainda me arrepio quando meu bisavô me conta essa parte. Quando ele e Sergei chegaram à fonte do som de choro, encontraram a cena mais bizarra e perturbadora que já testemunharam. 2 soldados alemães estavam no chão, um deles morto e outro vivo. Um deles tinha o uniforme rasgado e ensanguentado. O que estava vivo estava encolhido junto a uma árvore, murmurando coisas em alemão. Ele não notou imediatamente meu bisavô e Sergei. Meu bisavô então se aproximou do outro corpo. O cadáver estava horrivelmente mutilado. Faltavam membros. A pele do rosto estava arrancada e seu uniforme estava rasgado. Parecia que ele tinha sido escalpelado. Outra coisa que chamou a atenção de meu bisavô foi o cheiro. Ele não conseguia descrever o cheiro, dizendo que não era como o de um corpo morto, mas mais como produtos químicos. O corpo parecia fresco. Sergei investigou o soldado vivo, que ao notar Sergei, recuou aterrorizado, como se estivesse traumatizado. Ele gritava coisas em alemão.
Foi só então que meu bisavô percebeu que a perna dele estava despedaçada e seu peito estava ensanguentado. Ele disse que conseguia se lembrar do alemão gritando algo como "das colas" ou algo parecido. Sergei pegou sua pistola e colocou um fim no sofrimento do soldado alemão com um único tiro na cabeça. Quase imediatamente após isso, meu bisavô descreveu ter ouvido ruídos parecidos com gemidos. Foi quando algo muito alto começou a correr na escuridão, afastando-se deles. Aterrorizados, Sergei e meu bisavô começaram a disparar de forma errática na direção da criatura. Outros homens correram até eles, mas a coisa continuou a fugir para a escuridão da noite, deixando todos perplexos e assustados com o que tinham testemunhado. A coisa tinha desaparecido, e todos os homens foram repreendidos quando voltaram para o vilarejo. No entanto, um relatório foi enviado ao alto comando, mas nunca foi investigado mais a fundo. Meu bisavô afirma que foi a experiência mais aterrorizante de sua vida, e que ele fica estressado ao pensar naquele soldado alemão mutilado e na criatura que nunca mais havia encontrado. Isso aconteceu quando meu noivo Morgan e eu nos mudamos juntos para nossa casa em uma pequena cidade tranquila. Ainda moramos nesta casa. É uma casa modesta e fofa, perfeita para nós e para algumas crianças, se decidirmos tê-las. Conhecemos um dos vizinhos logo de cara. Eles pareciam simpáticos, eram um casal mais velho, na casa dos 60 anos. Os vizinhos do outro lado estavam um pouco distantes, então não os conhecemos por um tempo. Ainda estávamos na fase de desembalar e mobiliar a casa. Pode ter sido na segunda semana morando na casa. Estávamos exaustos todas as noites por trabalhar nos nossos empregos e também por preparar a casa e descarregar as coisas. Morgan estava cozinhando macarrão na cozinha, e eu estava sentado à mesa conversando com ela enquanto procurava tapetes para a área no meu laptop. Estava um pouco abafado dentro de casa, então eu ia abrir a porta dos fundos, mas quando cheguei até ela, olhei para o quintal e notei alguém sentado em uma das cadeiras. Ele estava meio curvado com a cabeça baixa. Quando digo que quase me assustei profundamente ao vê-lo, não estou brincando. Sussurrei o nome de Morgan e disse: "Não grite, mas tem um homem no quintal." Ela se aproximou para olhar pela janela e deu um suspiro. Ela me puxou e ficou um pouco atrás de mim, dizendo: "Vá lá e diga alguma coisa." "Espere, não espere." Para ser sincero, eu mesmo não sabia se deveria sair lá fora ou não. Para ser honesto, eu não sou o homem mais forte e mesmo que esse cara estivesse de costas para nós e sentado, ele parecia ser maior do que eu. Morgan sugeriu que eu batesse no vidro e gritasse para que ele fosse embora, mas eu não queria fazer isso. Estava com medo. O quintal era enorme, mas bem do lado de fora da porta dos fundos havia um pátio com os móveis que sobraram. As luzes no quintal não estavam ligadas, então nós o vimos apenas pelas luzes internas brilhando pela porta de vidro, o que significava que ele devia saber que estávamos dentro de casa. Eu disse: "Ao diabo com isso." Bati no vidro e gritei: "Ei, você precisa sair da nossa propriedade." O homem se virou e olhou para mim. Em seguida ele se levantou com um meio sorriso, quase como se estivesse rindo. Ele parecia ter uns 50 anos, com uma barba grisalha muito longa e tatuagens até os pulsos. Ele caminhou até o vidro, e eu me certifiquei de que a porta estava trancada. Ele ficou do outro lado da porta de vidro e direcionou o olhar para Morgan. Ele começou a lamber os lábios e a dizer coisas repugnantes. Eu gritei: "Tudo bem, estou chamando a polícia." Fechei a persiana deslizante para tirá-lo da nossa vista. Liguei para o 190 e disse à operadora para, por favor, enviar a polícia para nossa casa o mais rápido possível. Ainda podia ouvir o homem do outro lado da porta, agora falando em um volume muito alto, quase gritando, ainda dizendo coisas nojentas sobre Morgan. Coloquei o telefone no vidro para que a operadora pudesse ouvir. Ela me fez ficar na linha até a chegada da polícia.
Eventualmente, tudo ficou silencioso do lado de fora, então dei uma espiada pelo vidro e o homem tinha desaparecido. Mesmo assim, não podia esperar pela chegada da polícia, e quando eles finalmente chegaram, fizeram uma busca no quintal, registraram um boletim de ocorrência e saíram. Pensamos que tinha acabado, mas mais tarde, naquela noite, quando estávamos na sala de estar, ouvimos algo vindo de fora no quintal. Fui até a janela e levantei a persiana apenas o suficiente para ver aquele homem novamente lá fora. Ele tinha um cigarro na mão e estava falando sozinho, ou tentando falar conosco, de frente para a casa. Ele notou a persiana levantada e correu até a janela. Eu dei um salto para trás e ele começou a bater na janela, dizendo todas essas coisas horríveis e doentias que ele queria fazer com a Morgan. Eu disse a ela para subir as escadas. Não queria que ela ouvisse mais aquilo. Eu gritei: "Vou chamar a polícia de novo." E então a pancada parou, e ele ficou em silêncio. Esperei alguns segundos antes de levantar a persiana novamente, e ele tinha desaparecido. Subi as escadas para confortar a Morgan, que estava visivelmente abalada. Disse a ela que ele tinha ido embora, quando, olhando em retrospectiva, deveria ter ligado para a polícia novamente. Lá embaixo, ouvi batidas e pancadas. Desço até a metade das escadas e percebo batidas na porta dos fundos, com a maçaneta girando freneticamente. Ele estava desesperadamente tentando entrar na casa. Sem perder tempo, corro até a cozinha e pego o telefone, discando novamente o número de emergência 190, suplicando à operadora que envie a polícia imediatamente. Desta vez, os policiais chegaram muito mais rapidamente, sem que eu alertasse o homem do lado de fora sobre sua chegada iminente. No entanto, lamentavelmente, quando eles chegaram, o homem conseguiu desaparecer novamente. É altamente provável que ele tenha se refugiado nas sombras das árvores no fundo do quintal. Felizmente, ele não retornou naquela noite. No dia seguinte, fomos de porta em porta nas casas dos vizinhos, nos apresentando aos que não havíamos conhecido ainda e perguntando se alguém conhecia alguém com a descrição daquele homem. O que descobrimos foi preocupante. Um casal que morava algumas casas adiante de nós conhecia aquele homem. Ele tinha um histórico de conflitos com sua ex-mulher, enfrentava problemas relacionados ao abuso de substâncias e era considerado uma pessoa potencialmente problemática. Ele residia nas proximidades, em uma casa pequena e negligenciada. Isso é o mais inquietante de tudo. Nós o informamos às autoridades, mas, devido à falta de evidências em vídeo, não pudemos avançar com acusações formais. Não temos informações recentes sobre o seu paradeiro, pois não ouvimos falar dele nem o vimos por um longo período. Espero que continue assim.